É hora de ficar por dentro do que acontece na cidade. O Notícias de Jacareí começa agora. Olá. Se você vai dirigir, fique atento. Os radares estáticos estão posicionados para garantir mais segurança. Respeite os limites de velocidade e veja a posição dos radares. Hoje, quinta-feira, os radares estarão nas ruas Tiradentes, Anésia Ruston, avenidas Ademar Pereira de Barros, Dom Pedro I e Elmira Martins Moreira. Amanhã, na sexta-feira, nas ruas Anésia Ruston, Padre Eugênio, avenidas Maria Augusta Fagundes Gomes, Malaki Assad, São Jorge e Alex Dark. Com a proximidade do Natal, os comerciantes estocam produtos e contratam funcionários para atender bem melhor, nessa época do ano, o setor. Pensando nisso, o Sebrae também tem muitas dicas importantes e criou um canal de comunicação. O repórter Rodrigo Romero mostra pra gente. O Sebrae de São Paulo lançou recentemente uma cartilha para ajudar o lojista a vender melhor os seus produtos no Black Friday, que vai acontecer na semana que vem. Sobre o Black Friday, sobre a cartilha, eu converso agora com Michele Santos, consultora do Sebrae de São Paulo. Ô Michele, o que é esse Black Friday para o comércio? É um termo criado pelo varejo dos Estados Unidos, para incentivar uma grande ação de vendas numa determinada data. E no caso é a quarta sexta-feira do mês de novembro. Aqui no Brasil, é o terceiro ano que vai ocorrer. Então é uma ação nova, E no que essa cartilha vai ajudar o lojista? Temos algumas dicas para facilitar ao lojista a participação, Assim como no seu site, a questão de vendas, como é que ele vai disponibilizar esses produtos em promoções, os cuidados para que ele não perca lucratividade com essas promoções e também a questão das vitrines, quando o Black Friday é somente na loja física. Então, a questão de organização das vitrines, o controle de estoque é importante e essa cartilha detém todas essas dicas. E onde as pessoas podem encontrar essa cartilha? Nos escritórios regionais do Sebrae, em postos de atendimento e podem fazer também o download no site www.sebraesp.com.br/venda melhor. E é totalmente de graça? Totalmente gratuito, é só acessar e fazer o download. E no que o Black Friday influencia no comércio? No que ele é importante? É uma grande promoção, no intuito de fomentar e abrir as vendas para o Natal. Então, como é uma ação recente, é importante que o empresário fique atento, pesquise na internet como é que ele pode diversificar isso, mas a intenção é eliminar os estoques parados, e começar a vender em preços menores, mas mantendo a lucratividade. E é dia 29, semana que vem, Isso, dia 29 de novembro é o grande dia. E uma das principais dicas é que as lojas, inclusive, aumentem o seu tempo de funcionamento, para começar realmente a fortificar essa data no Brasil e nas regiões. Obrigado pela sua entrevista. Rodrigo Romero para o Notícias de Jacareí. E hoje é dia de coleta seletiva do lixo na cidade. Confira agora os bairros de coleta hoje. Confira o dia em que o caminhão da coleta seletiva passa no seu bairro e ajude a manter o nosso meio ambiente mais saudável. Nesta quinta-feira, Jardim São José, Jardim Paraíba, Jardim Pereira do Amparo, Jardim Leonídia, Jardim Pitoresco, Jardim Santa Marina, Jardim Real, Vila São José, Vila Emídia Costa e Cidade Salvador. Faça a sua parte. Deixe a nossa cidade cada vez mais limpa. Bom, mas se você tem dúvidas de como separar o lixo, entre no site da Prefeitura, www.jacareí.sp.gov.br. Lá você encontra todas as dicas e informações. Na última sessão de Câmara foi aprovado um projeto de lei que visa proporcionar mais acessibilidade ao cidadão da cidade. Confira na reportagem de Davi Paiva. Sabendo da importância de temas como acessibilidade e mobilidade urbana, a Câmara Municipal de Jacareí aprovou durante a 44ª sessão ordinária mudanças na lei municipal que dispõe sobre o uso, ocupação e urbanização do solo de Jacareí. A ideia do projeto, na verdade, é criar mais um pré-requisito para os investidores do ramo imobiliário
que quiserem chegar aqui, então eles pegam seus terrenos e fazem o loteamento, eles precisam da aprovação da prefeitura. E a prefeitura hoje ela requer uma série de obrigações, como pavimentação, guia, sarjeta, iluminação, o que até no passado não aconteceu, por isso que ainda existem alguns bairros antigos sem qualquer infraestrutura. Hoje essa infraestrutura já é obrigatória, porém eu penso que nós devemos dar um segundo passo, que é também criar infraestrutura de acessibilidade e mobilidade. O projeto de lei de autoria do presidente da Câmara, vereador Edinho Guedes, alterou a Lei nº 4.847, de 7 de janeiro de 2005, tornando obrigatória a instalação de ciclovias em toda a extensão do sistema viário de novos loteamentos da cidade. Colocar como pré-requisito de que o loteador siga o plano cicloviário da cidade. Então, se ele vai construir um bairro onde passa o plano cicloviário da cidade e tal, ele é obrigado então a também prever no seu planejamento as ciclovias para esse tipo de locomoção. Os novos condomínios também terão de dar mais atenção à acessibilidade, com a exigência de terem guias rebaixadas para a viabilização do empreendimento imobiliário. Para que os novos loteamentos que forem aprovados aqui já sejam obrigados na construção das suas calçadas, construir as rampas de acessibilidade com as guias rebaixadas, porque se assim não fizer, depois a prefeitura tem que gastar dinheiro público para fazer isso. O rebaixamento da calçada consiste em rampa de acesso construída ou implantada na calçada ou passeio e deverão estar em conformidade com as normas técnicas de acessibilidade da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. O caminhar, a mobilidade individual a pé também é um modal de mobilidade, então o pedestre tem que ser considerado e já criar formas de que tenhamos calçadas mais adequadas ao trânsito pedestre é também valorizar esse modal, essa forma de se mobilizar. Além de ser o autor da lei que, a partir de sua promulgação, irá exigir mais acessibilidade aos novos loteamentos da cidade, o vereador Edinho Guedes conta que está empenhado para que o Plano Municipal de Mobilidade Urbana de Jacareí se torne realidade o mais breve possível. É uma obrigação da lei federal isso, então tem feito contatos com a Secretaria de Planejamento junto ao prefeito, para que tão logo a Câmara possa começar a discutir esse projeto. Tenho escutado alguns movimentos dessa área da mobilidade urbana, para que possamos daí atacar não só esses novos bairros, que foi o caso dessa lei, mas também o que fazer com a cidade que já existe, com o centro e tal, e quais as alternativas de intervenção para que possamos aí estimular outras formas de mobilidade que não só o carro individual, que hoje nós sabemos que é uma forma limitada, poluidora e que não vamos ter espaço para tanto carro. Então que possamos aí enxergar outras formas para que a cidade seja mais gostosa de se viver e mais fácil de se mobilizar dentro dela. O calor tem sido intenso na cidade. Vamos saber de Ellen Martins se há previsão de chuva para refrescar ou se ainda vem mais calor por aqui. Ellen. Olha, Daniel, a previsão é de muito calor para Jacareí. O dia segue com sol e há previsão de chuva com trovoadas para o período da tarde. A probabilidade de chuva é de 90%. A temperatura na cidade varia entre 19 e 33 graus. Na sexta-feira, a temperatura deve ficar mais agradável, a máxima cai aí para 26 e a mínima permanece em 19 graus em Jacareí. O céu terá muitas nuvens e a probabilidade de chuva com trovoadas continua em 90%. E agora as notícias que são destaque em Brasília e que influenciam o nosso dia a dia aqui na cidade. É hora do Notícias da Rede. Camisetas, fantasias, broches. Os manifestantes caracterizados foram à Câmara pedir a criação de uma comissão de inquérito para apurar maus tratos de animais. Nós queremos que exaurir essa questão dos maus tratos aqui no país. E a questão do uso de animais para testes em cosméticos, principalmente. Segundo a legislação atual, as regras para uso de animais em pesquisas determinam que a prática tenha caráter humanitário. O animal precisa receber cuidados especiais. Após o experimento, deve ser sacrificado caso haja sofrimento intenso.
A legislação determina que antes de usar o animal, o laboratório deve buscar outra alternativa para teste. Excepcionalmente, o animal poderá ser doado para instituição ou pessoa idônea. Os laboratórios devem ser credenciados, seguir normas federais e devem estar sujeitos à fiscalização. Os laboratórios devem ainda criar comissões de ética sobre o uso de animais. As práticas de ensino deverão ser fotografadas, filmadas ou gravadas. O número de animais deverá ser mínimo e o sofrimento reduzido ao máximo. Experimentos que possam causar dor devem contar com sedação, analgesia ou anestesia. É proibida a reutilização do mesmo animal depois de alcançado o objetivo da pesquisa. As punições pelo descumprimento da norma vão de advertência até interdição do laboratório. O coordenador da ONG Cruelty Free diz que foram recolhidas mais de 100 mil assinaturas no país e entregues ao presidente da Câmara como apoio à criação da CPI. Segundo ele, o Brasil tem condições de pôr fim às pesquisas com animais e adotar as mesmas medidas da Europa, que utiliza outras práticas para testes cosméticos. Seria uma questão de aceitar testes já validados na comunidade europeia e implementá-los aqui no Brasil. As razões pelo qual isso não acontece são um pouco nebulosas, né? Uma delas seria que o BRACVAN, o Centro Brasileiro de Validação de Métodos Alternativos, ainda não ter sido formalmente criado. Ou melhor, foi criado, mas não está operante. E essa é um dos grandes obstáculos, esse é um dos grandes entraves para que esses testes não sejam não somente validados, como elaborados em solo nacional. Segundo o deputado Ricardo Izar, que apresentou pedido de urgência para a criação da comissão de inquérito, o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, se comprometeu a colocar em pauta na semana que vem a criação da CPI. Terça-feira que vem, o presidente da Casa se comprometeu a colocar a CPI dos maus-tratos aos animais em pauta. E isso para a gente vai ser um grande avanço, que com essa CPI a gente vai poder tratar de diversos assuntos, desde políticas públicas como controle de zoonose, controle populacional, a questão da maximização das penas de maus-tratos, a tipificação, a questão do Código Civil brasileiro hoje que trata o animal como uma coisa e não como um sujeito de direito. Então, a CPI foi a forma mais rápida da gente abranger diversos temas, a questão dos testes em cosméticos, testes em materiais de limpeza. A minha ideia é pegar a relatoria desse projeto para que essas coisas andem de maneira mais tranquila também, até com apoio da mídia, apoio de vocês também para divulgar. Infelizmente tem projetos dentro dessa casa que dura 10, 15 anos e não é o nosso caso, a gente quer que ele seja muito rápido e objetivo.